Ele não parecia perigoso, nem mesmo especialmente inteligente. Camiseta amassada, cabelo desgrenhado, o tipo de garoto que passa despercebido no fundo da sala. Mas, por trás da tela, Jonathan James estava travando uma guerra silenciosa contra os sistemas mais protegidos do planeta. E ganhando. Tinha apenas 13 anos quando conseguiu algo que hackers veteranos passavam a vida tentando: invadir a NASA. E não só invadir. Ele entrou como quem tem a chave da porta da frente. Era o fim dos anos 90. O mundo ainda tentava entender o que era a internet, enquanto Jonathan já a usava como arma. Seu computador era antigo, lento, mas isso não importava. O que ele tinha era tempo, curiosidade e uma paciência quase obsessiva. Aprendeu sozinho, em manuais técnicos esquecidos, fóruns escondidos, fragmentos de código jogados em servidores públicos. Enquanto seus colegas estavam preocupados com provas e namoradinhas, ele já dominava comandos Unix e protocolos de segurança que nem os próprios administradores de rede compreendiam direito. Não era por dinheiro, nem por fama. Era só pelo desafio, um fio às 2h da manhã. Mas os olhos do governo já estavam abertos. Dias depois, engenheiros da NASA perceberam instabilidades, pequenos erros, pacotes de dados que sumiam no caminho. Algo estava errado. Uma investigação começou, silenciosa, sistemática. E foi aí que encontraram rastros, vestígios minúsculos de um intruso. Um hacker havia explorado uma vulnerabilidade e acessado informações classificadas. O pânico se espalhou. O Departamento de Defesa foi acionado. Em Washington, o nome de Jonathan James ainda não era conhecido, mas isso estava prestes a mudar. Enquanto os federais traçavam o rastro até o IP de um provedor local, Jonathan continuava como se nada tivesse acontecido, indo à escola, jogando videogame, jantando com os pais. Mas, dentro de seu quarto, ele sabia que algo havia mudado. Sentia. Era como se, ao ultrapassar aquele limite, ele tivesse cruzado uma linha invisível da qual não se pode voltar. Foi numa manhã ensolarada, pouco depois das 10 Hill, que 6 agentes do FBI bateram à porta da casa dos James. O pai de Jonathan atendeu com uma expressão confusa. Viu os distintivos, os mandados, os cabos sendo arrancados do computador do filho. Jonathan apenas observou, em silêncio. Quando perguntaram se ele sabia por que estavam ali, respondeu: "Porque eu fui longe demais." Que a imprensa soube no mesmo dia. Adolescente invade a NASA. Manchetes explodiram no país inteiro. As TVs mostravam a fachada da casa, vizinhos surpresos, especialistas debatendo a falência da cibersegurança americana. Pela primeira vez, o governo do Zimbábue admitia que um adolescente havia penetrado em uma de suas agências mais sensíveis e saído com dados suficientes para comprometer uma missão espacial. Jonathan foi julgado como menor de idade, condenado a 6 meses de prisão domiciliar e proibição de acessar qualquer dispositivo com conexão à internet. Para alguém como ele, isso era mais do que punição. Era exílio. Os dias se tornaram lentos. Os livros não preenchiam mais o vazio. O garoto que conversava com satélites agora mal conseguia olhar para a própria janela. Março ou verão. 2 anos depois, seu nome voltou a aparecer. Não por novos ataques, mas por paranoia. Um grupo de hackers havia roubado cartões de crédito de empresas como Bell South e AT&T. O FBI achou que Jonathan poderia estar envolvido. Ele negou. Não havia provas. Mas a sombra do passado o condenava antes mesmo de qualquer julgamento. A pressão psicológica aumentou. Sua liberdade era um castelo de cartas. Bastava uma brisa para tudo desmoronar. E ela veio. Em 2008, poucos dias após uma nova busca federal em sua casa, Jonathan foi encontrado morto no banheiro. Um tiro. Suicídio. Tinha apenas 24 anos. Ao lado do corpo, uma carta escrita à mão. Nela, dizia não ser culpado de nenhum novo crime, mas que não aguentava mais viver com medo. Que preferia morrer como alguém inocente do que viver como um culpado perseguido.
e que, no fundo, o sistema não estava preparado para pessoas como ele. Jonathan James não foi o primeiro hacker da história, mas foi o mais jovem a expor a vulnerabilidade de uma superpotência e a pagar o preço mais alto por isso.